Não se iluda, somos humanos, meros títeres das contingências evolutivas, ambientais e termodinâmicas. Por trás de nossa suposta autonomia, há forças invisíveis que ditam nossos passos, os genes, o ambiente e as leis universais da termodinâmica. Apesar de nossa inteligência e capacidade de raciocínio, somos fundamentalmente instrumentos de mecanismos biológicos e físicos que operam em escalas muito além de nosso controle consciente. Somos, em essência, agentes a serviço da perpetuação da vida e da dissipação de energia. E isso fica ainda mais evidente quando analisamos como a reprodução persiste mesmo em condições extremas, como a fome, e como esse processo se alinha ao aumento da entropia no universo. Vamos falar dos nossos, abre aspas, algoritmos, arquitetos e ditadores da vida, os genes. Os genes são os programadores da vida, responsáveis pela construção e funcionamento dos organismos. Eles não apenas fornecem as instruções para a formação de estruturas complexas, como o cérebro e o sistema nervoso, mas também determinam características comportamentais e fisiológicas que maximizam as chances de sobrevivência e reprodução. No entanto, os genes não trabalham solitariamente. Eles respondem ao ambiente por meio de um sistema chamado epigenética, que regula a expressão gênica sem alterar o DNA. Isso significa que o ambiente pode influenciar diretamente como o programa genético é executado. Em momentos de estresse, como a fome extrema, esse diálogo entre genes e ambiente torna-se particularmente evidente. Mesmo em condições de extrema fome, onde o indivíduo enfrenta riscos elevados à sobrevivência, a capacidade reprodutiva pode ser preservada e priorizada. Por quê? Porque, do ponto de vista evolutivo, a perpetuação dos genes tem prioridade sobre o bem-estar do organismo. Lamento dizer isso, mas somos meras ferramentas e não consumidores finais de toda a, abre aspas, bonança universal. Isso é facilitado por mecanismos biológicos sofisticados de redistribuição de energia e de ativação do estresse reprodutivo. A redistribuição de energia ocorre em situações de escassez, em que o corpo é forçado a reduzir funções não essenciais, como a resposta imunológica, para preservar recursos para a reprodução. Já com a ativação do estresse reprodutivo, os hormônios como o cortisol podem, em níveis moderados, estimular comportamentos reprodutivos como uma última tentativa de perpetuar os genes antes da possível morte do indivíduo. Vou repetir, mas não se choque. O cortisol é acionado para estimular comportamentos reprodutivos como uma última tentativa de perpetuar os genes antes da possível morte do indivíduo. O custo para o organismo, porém, é alto. A gravidez em condições de fome extrema frequentemente leva a complicações graves para a mãe e reduz a viabilidade da prole. Mas, do ponto de vista da evolução, mesmo uma chance mínima de sucesso reprodutivo é preferível ao fracasso total. É a vida e não é bonita. Por outro lado, a reprodução em condições adversas também pode ser entendida por meio das leis da termodinâmica, especialmente a segunda lei, que afirma que a entropia, o grau de dispersão de energia, tende a aumentar em sistemas fechados. Os seres vivos, embora altamente organizados, não escapam dessa lei, inclusive os seres humanos. Eles são sistemas abertos que retiram energia útil, alimentos, luz solar, do ambiente e a convertem em trabalho biológico, liberando calor e resíduos no processo. Em outras palavras, a vida é uma ferramenta eficiente para transformar energia de baixa degradação em formas mais dissipadas e menos factíveis para a realização de trabalho, contribuindo para o aumento da entropia. A reprodução, nesse contexto, é essencial. Ao gerar novos indivíduos, o organismo parental multiplica os agentes que dissipam energia, assegurando que o trabalho termodinâmico continue. Mesmo na fome extrema, a reprodução é uma estratégia para manter o fluxo de energia e a continuidade do ciclo dissipativo. E no caso dos humanos, seres tão racionais? Embora o córtex frontal, a área mais desenvolvida do cérebro humano, nos permita planejar, refletir e tomar decisões complexas, ele não é totalmente soberano.
As decisões relacionadas à reprodução e sobrevivência são profundamente influenciadas por hormônios, como testosterona, estrogênio e cortisol, e neurotransmissores, como dopamina e serotonina, que refletem as pressões evolutivas e ambientais. Mesmo com a capacidade de racionalizar, os humanos continuam sendo marionetes de sistemas mais profundos. Podemos justificar nossos desejos e escolhas, mas eles geralmente são impulsionados por contingências biológicas e ambientais que escapam à nossa percepção consciente. Por isso, há tantas pessoas se reproduzindo, mesmo compreendendo que aquilo não seja benéfico para seu bem-estar. Enfim, somos escravos do gene e do meio, mas com algumas nuances. O gene dita as regras básicas, e o ambiente define as condições do jogo. A epigenética, ao permitir que os dois dialoguem, adiciona uma camada de complexidade. Somos influenciados tanto por heranças biológicas quanto por experiências e circunstâncias externas. E quanto ao livre-arbítrio, a margem de manobra humana é minúscula. Nossa inteligência e racionalidade permitem ajustes dentro de limites já definidos. Mas nunca escapamos completamente das influências dos genes, hormônios, neurotransmissores e do ambiente. Dessa forma, podemos asseverar que nós, humanos, temos arbítrio condicionado pelo meio, pelos genes, pelos hormônios e neurotransmissores. Logo, o que nossa vida cotidiana tem a ver com isso? Por que sofremos? Mesmo tentando evitar o sofrimento, o que emerge desse questionamento é uma visão desconfortável, mas fundamental. A vida, em última análise, não está centrada no bem-estar ou na felicidade. Ela é uma ferramenta a serviço da perpetuação da espécie e da dissipação de energia. Nossos corpos, cérebros e comportamentos foram moldados para garantir que esse ciclo continue, mesmo à custa do sofrimento individual. A felicidade, entre muitas aspas, não é um fim em si, mas um mero mecanismo de busca, muitas vezes, centradas em eventos e contingências que, em nada, beneficiam o indivíduo, mas que, em análise mais fundamental, beneficiam um sistema de eventos físicos e biológicos, a despeito de todo o sofrimento que possa, consequentemente, causar. Ou seja, uma busca por nada e, para o nada, para que a dor e o vazio jamais sejam saciados. Somos agentes de um processo maior, governados por contingências evolutivas, ambientais e termodinâmicas. E, embora possamos acreditar que nossas escolhas são livres, verdadeiramente, somos essencialmente títeres da natureza, cumprindo o papel que ela nos designou: transformar energia útil em trabalho, gerar descendentes e, inevitavelmente, contribuir para o aumento da entropia universal. Ou seja, é Moloch, o signo esotérico, por assim dizer, mais condizente com as leis naturais, cuidando de todos nós, que não pedimos para nascer, mas somos guiados a perseguir um caminho de dissipação total e irreversível.